Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa FECOV. Mais uma vez nessa segunda-feira de reunião, nessa segunda-feira de boas vibrações que vamos ter, de muito estudo, de muito aprendizado. Então, para a gente começar hoje a nossa reunião, a gente vai estar fazendo a leitura do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, a lição do nosso livro de hoje é a lição 112, Ciência e Temperança. E a ciência, a temperança? A temperança, a paciência, a piedade. Pedro, capítulo 1, versículo 6. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilibrados do mundo se originam na intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Tão quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se à paciência. Como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura primeiramente entender o irmão de luta. Saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Então, meus irmãos, essa lição, ela fica para a nossa reflexão de hoje, né? E nós vamos agora pedir aos irmãos para que elevem os pensamentos até o nosso Pai Maior, para que possamos estar fazendo a nossa prece de abertura. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, mentores da nossa amada Casa FECOV, mais uma vez nos encontramos nessa reunião pública de hoje, em esquema virtual, mas que a tecnologia está nos proporcionando, em busca de mais esclarecimentos, em busca de mais ensinamentos, que com certeza estará nos ajudando em nossa caminhada aqui na Terra. Pedimos, Mestre, que continue direcionando as tarefas que a nossa Casa FECOV terá hoje e as demais casas espíritas também com os trabalhos que já iniciaram. Pedimos, Mestre, que abençoe o nosso expositor da noite, o nosso José Márcio, pedindo para que ele possa estar nos passando com clareza, com objetividade, as suas informações, o seu estudo, que com certeza foi feito com muito carinho e amor, para que possamos, ao final, ter aprendido mais um pouco. Pedimos, Mestre, para que a nossa reunião possa transcorrer com a tranquilidade que sempre foi. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Meus irmãos, estamos com o José Márcio com a gente, e
As perguntas que vocês quiserem fazer, estão fazendo no chat e a gente vai passar para o Zé Márcio no final. Zé Márcio, boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo novamente à nossa casa FECOV. A palavra é toda sua. Bom estudo, boa palestra. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos, amigos, amigas da FECOV, aqueles que nos ouvem nesta noite. É com muita alegria que nós estamos retornando a um ambiente espiritual da casa. Hoje é a casa mais ampliada, não é? A extensão dos nossos lares, extensão da casa nesta noite. Então, nós rogamos a Jesus, aos nossos bons amigos espirituais que nos inspirem, que toquem os nossos corações, que os preparem, né, para que sejam, digamos, terra fértil para a semeadura das sementes divinas do Evangelho. Bom, é com muita alegria que nós estamos na noite de hoje aqui, nos reportando a uma lição evangélica, né, uma lição que consta do Sermão do Monte, está lá em Mateus 5, 13 a 16, né, o sal da terra. Nós vamos fazer uma breve leitura dessa passagem e, na sequência, refletir um pouquinho sobre ela. Quando nós examinamos essa passagem, nós estamos aqui fazendo um exercício de examinar o Evangelho desta feita à luz da terceira revelação, não é? Nós queremos nos valer de uma metodologia que aqui nas montanhas de Minas Gerais nós carinhosamente denominamos, chamamos de um método miudinho, não é? De entrar no detalhe da passagem, buscar o sentido espiritual que está ali presente, eventualmente mergulhar nas entrelinhas do texto, para que nós possamos recolher um conteúdo maior do que aquele que é a expressão literal do texto, não é? Para que nós possamos refletir, introjetar esta mensagem e efetivamente vivenciá-la, tocá-la, levá-la aos corações que estão conosco, e por que não dizer, tocar os nossos corações profundamente também, né? Essa passagem, nós entendemos, ela pode ser, digamos assim, examinada sob uma perspectiva material e uma perspectiva espiritual. E é exatamente com essa metodologia que nós gostaríamos de traçar aqui algumas pequenas reflexões acerca dessa passagem. Nós vamos buscar, digamos, o significado material disso, porque é importante, nós estamos num mundo de provas e expiações, é necessário que nós não nos afastemos disso também, mas, sobretudo, buscarmos o sentido espiritual das lições, da mensagem do Cristo, né, para que nós possamos, sim, recolher tesouros imorredores, aqueles tesouros que as traças, que a ferrugem não vão subtrair, que os ladrões não vão, digamos, subtrair. Aqueles tesouros que o próprio Mestre nos convida a angariar, né? Nós vamos fazer uma breve leitura da passagem para nós nos contextualizarmos aqui. Diz o evangelista Mateus assim, eu vou até pegar aqui no meu computador aqui, vamos lá, quem está com a letra um pouco maior, eu consigo ler com mais tranquilidade. No versículo 13 e seguintes do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. É o mestre quem está dizendo, né? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido significa insosso, aquilo que não tem gosto, né? Desprovido de qualquer sabor, enfim, algo absolutamente insosso, né? E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Pergunta Jesus. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, essa é uma passagem muitíssimo estudada, né, muito refletida, né, e nós gostaríamos de fazer esse contraponto, como dissemos ainda há pouco, né? Quais são as características, digamos, materiais, aquilo que nos toca, digamos assim, nesse mundo de relação que estamos todos vivendo, né? Esse mundo de provas, expiações, esse planeta escola que é a Terra, e também quais são as características espirituais desta passagem. Obviamente que o ponto central aqui, nesta passagem, é o sal. Qual é o significado, digamos, espiritual, o significado material? O que Jesus quis efetivamente dizer? A primeira coisa que nós precisamos fazer para compreendermos bem essa mensagem é nos situarmos, fazer uma contextualização sobre o tempo em que Jesus viveu, 2000 anos atrás.
na sociedade judaica do tempo de Jesus. Não é? O sal, naquele contexto histórico, naquele contexto do tempo, da sociedade humana, era algo muito, digamos assim, valoroso, era algo muito valioso. Não é? O sal era utilizado, inclusive, como objeto até de troca, nós vamos refletir sobre isso aqui. Era algo muitíssimo, digamos assim, valioso, algo que a sociedade judaica, e naquele momento do tempo, as pessoas valorizavam por demais. Então, quando Jesus vai dizer, vós sois o sal da terra, Jesus já está dizendo algo que é o seguinte, olha, é algo absolutamente importante, não é? E quando nós fazemos essa analogia, ou buscamos compreender o que Jesus quis dizer nesse contexto do tempo, nós, obviamente, podemos fazer uma viagem ao longo de 2000 anos e nos colocarmos ainda agora. Digamos, buscar o sentido espiritual da passagem nos permite essa contextualização no tempo presente, no tempo de hoje. Foi importante, foi absolutamente contextual no tempo em que Jesus, digamos, legou essa lição, esse ensinamento, essa mensagem, e é absolutamente, digamos, contextual, oportuna, né, no tempo de hoje, no século XXI, onde nós já estamos, digamos assim, transitando, trafegando nas linhas da evolução. Não é? A primeira coisa que você precisa compreender é o seguinte, o sal era algo absolutamente valioso, caro, né? Absolutamente, digamos assim, valorizado por toda a sociedade de então. E não apenas pelos hebreus, a sociedade humana naquele contexto do tempo, 2000 anos atrás. É preciso, então, que nós primeiro façamos essa rápida contextualização. O que era o mundo, a sociedade humana, há 2000 anos atrás, no tempo em que Jesus esteve encarnado aqui entre nós. Jesus vai dizer o seguinte, olha, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Pois bem, quando nós examinamos o sal, e nós vamos depois, quando nós falarmos sobre um desses aspectos, ou uma dessas características do sal, né, que Jesus quis empregar, para nós nos colocarmos dentro dessa reflexão, ou compreendermos um pouco mais, ampliarmos a nossa, digamos, percepção, a nossa capacidade de entendimento daquilo que Jesus efetivamente quis dizer, nós precisamos compreender o seguinte, o sal, ele traz algumas características materiais e, por decorrência, espirituais. Nós listamos aqui 6 características. Obviamente que nós não podemos fechar questão em torno dessas 6, obviamente que outros podem fazer interpretações muito mais amplas, muito mais profundas do que a que nós podemos fazer nesse instante, em face das nossas muitas limitações. Mas nós identificamos aqui 6 características do sal, propriedades do sal, do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. A primeira delas, que nós queremos destacar, é que o sal se presta ou serve para temperar, ou seja, dar sabor ao alimento. Esta é a primeira característica material do sal. Nós precisamos entender essas características para que nós possamos compreender o que Jesus quis dizer, quando ele, referindo-se aos seus discípulos, né, disse, olha, vós sois o sal da terra. Obviamente que essa é uma analogia, é um símbolo que Jesus se valeu. E o mestre sempre se valeu de elementos do cotidiano, não é, daquele tempo, para que as pessoas pudessem compreender um pouco melhor a sua mensagem. A lição, o sentido espiritual. Ele se valia de parábolas, falava por meio de parábolas, não é, para que pudéssemos, a humanidade vinculada naquele contexto histórico, e depois toda a humanidade que, ao longo desses 2000 anos, vem travando contato com a mensagem crística. Então, a primeira característica do sal é, e aí a característica, digamos, material, é a de dar sabor ao alimento. Obviamente, quando nós falamos de sal, nós pensamos em algo salgado, algo que tem, digamos assim, um sabor marcante, determinado. Nós podíamos, se nós colocássemos uma pitadinha de sal na boca com os olhos fechados, nós conseguiríamos identificar de pronto que se trata de sal. O sal é, portanto, tem a primeira característica, aquela que mais, digamos assim, lhe é marcante, a característica de temperar, não é? De dar sabor aos alimentos. O alimento sem sal é, como o próprio mestre disse, insípido, insosso, não é? Desprovido de sabor, não é? Aquela coisa assim que a gente não consegue, digamos, degustar de uma forma mais palatável, por assim dizer. Então, a primeira característica que nós queremos destacar é a da
temperança. Temperar. Temperança vem daqui. Temperar, não é? Então, dar sabor ao alimento. Isso do ponto de vista material. Porque quando nós avançamos, e aí é aquilo que nós temos sobre essa, digamos, metodologia que nós vamos nos valer nessa noite, nessas reflexões, nós temos o aspecto material e, para e passo, não é? Nós temos o aspecto ou a característica, digamos, espiritual desta, digamos, propriedade ou dessa característica da essência do sal. A primeira é a de temperar, dar sabor ao alimento do ponto de vista material. E do ponto de vista espiritual, o sal é algo que dá sabor à vida. Então, do ponto de vista material, o sal tempera, dá sabor ao alimento, e do ponto de vista, digamos, espiritual, o sal dá sabor à vida. Então, quando Jesus está dizendo, olha, vós sois o sal da terra, aqueles discípulos que irão levar, que propagar a mensagem, introjetar, vivenciar, experienciar essa mensagem, não é? Transmitir essa mensagem, a mensagem crística, a boa nova, vocês precisam se, digamos, apropriar desta primeira característica do sal. Qual seja, do ponto de vista espiritual, nós, na medida em que somos hoje discípulos do Mestre, não é? Nós que estamos matriculados na Escola de Aprendizes do Evangelho, desta feita à luz da terceira revelação, nós precisamos nos apropriar dessa primeira característica do sal do ponto de vista espiritual, de sermos cada um de nós agentes, instrumentos que irão dar sabor à vida. Obviamente que as nossas experiências individuais e as vidas daqueles corações que estão conosco a caminho. Esposa, esposo, filhos, filhas, confrades, confreiras da casa espírita, do movimento espírita, colegas de trabalho, vizinhos, etc, etc. Não é? Ou seja, quando nós nos vestimos, nós nos, digamos, colocamos na condição de aprendizes, de discípulos de Jesus, a primeira característica para que nós sejamos, né, esse sal da terra que Jesus vai, digamos assim, transferir, dizer, né, digamos, conceituar, nós precisamos ser pessoas, espíritos que levem, que deem sabor à vida, que levem sabor à vida do ponto de vista espiritual. Né? Sejamos temperantes, por assim dizer, né? Que nós possamos levar essa temperança, por que não dizer esse equilíbrio às relações do cotidiano, às relações materiais, porque nós não estamos nos afastando do aspecto material, nós estamos exatamente estabelecendo esta vinculação, né? Essa grande vinculação, essa intrínseca vinculação. Então, dar sabor ao alimento, né? Dar sabor, marcar, ser marcante, determinante, né? Para que o paladar possa perceber este alimento, e da mesma forma, de bom modo, nós possamos dar sabor à vida. Ou seja, levarmos, marcarmos as nossas experiências, porque é preciso que nós façamos por nós também, e, sobretudo, possamos, em fazendo por nós, nos apropriando desses conceitos novos, desses conteúdos novos, dar também sabor às vidas daqueles corações que estão conosco a caminho. Nós nos lembramos da questão 132 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos, na questão 132, qual é o objetivo da encarnação. Notem vocês, da encarnação, não é da reencarnação, é da encarnação. A reencarnação está na questão 67. Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E os Espíritos vão dizer a Kardec, o objetivo da encarnação é o de progredir. E em progredindo, né, os Espíritos vão dizer o seguinte, é um objetivo ainda maior, não é só progredir. Os Espíritos vão dizer assim, na medida que nós progredirmos, nós seremos chamados a dar as nossas parcelas de contribuição para com o aperfeiçoamento da obra do Pai. Ou seja, darmos, levarmos sabor às vidas daqueles corações que estão conosco a caminho. Notem vocês a alta pedagogia de Jesus. A alta pedagogia de Jesus. Porque o mestre falava, né, por parábolas, por símbolos, para que nós pudéssemos compreender. São palavras de vida eterna, não é? Que não passarão. Não passarão. Então, a primeira característica material e espiritual do sal, e nós precisamos compreender essas características para nos apropriarmos delas,
não é? E na medida em que nós compreendermos e nos apropriarmos dela, nós possamos, sim, nos vestir desta capa de sal e levarmos a mensagem de Jesus. Sermos esse sal da terra, né? Que vai salgar essa terra. A terra, esse planeta escola, onde nós estamos todos vinculados. A segunda característica que nós listamos aqui, ou propriedade do sal, do ponto de vista material, é o de conservar o alimento. No tempo de Jesus, não havia luz elétrica, não havia geladeiras. Nós sabemos muito bem disso. Então, o sal era utilizado para conservar o alimento. Notem vocês a importância do sal naquele contexto histórico. Ainda hoje, muitas sociedades usam o sal para conservar os alimentos. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos uma iguaria muito apreciada no norte do estado, que é a chamada carne de sol, não é? Carne de sol ou carne de sal, agora não me lembro bem, que é exatamente preparada com o sal para que ela possa ser conservada. Carne de sol, né? Que é utilizada, que é denominada. Então, o sal é utilizado para conservar esse alimento. Então, a segunda característica é a da conservação. A primeira nós dissemos de temperar, né? A segunda agora é de conservar. Do ponto de vista material, o sal, ele tem a característica, a propriedade importantíssima no contexto do tempo em que Jesus viveu, daquela conjuntura histórica, né, da sociedade judaica do primeiro século, do século I, a de conservar o alimento. E não era só na sociedade judaica, era no mundo, digamos assim, conhecido, né, dentro do Império Romano, nas regiões, digamos, periféricas do Império Romano. Então, conservar o alimento. Isso do ponto de vista material. Mas e do ponto de vista espiritual? Nós estamos aqui exatamente estabelecendo essa vinculação. Do ponto de vista espiritual, nós podemos dizer que essa segunda propriedade do sal, ela se presta a conservar e cultivar. O quê? Conservar e cultivar. Conservar e cultivar a ética, a moral, a caridade. Não é? Virtudes nobres, tão necessárias para o nosso desenvolvimento, soerguimento espiritual. E, sobretudo, para o nosso crescimento espiritual. Não é? Então, conservar, cultivar a ética, a moral e a caridade. A caridade. Qual é a divisa máxima da nossa doutrina? Não é? Fora da caridade não há salvação. Como Jesus entendia a palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Conservar e cultivar a ética, a moral e a caridade. Do ponto de vista espiritual, o sal, dentro dessa segunda, digamos, característica, traz esta, digamos, propriedade, a de nós cultivarmos, conservarmos e cultivarmos a ética, a moral e a caridade. Notem vocês, quando nós começamos a examinar, digamos, essas propriedades, essas características do sal, aquelas a que o mestre se referiu, nós vamos exatamente nos colocando dentro, digamos, do pensamento do Cristo, né? Da Boa Nova. Notem vocês o quanto importante, um símbolo e o quanto que isso significa do ponto de vista espiritual. Nós precisamos, a sociedade humana hoje, mais ainda do que nunca, precisa que nós cultivemos, que nós conservemos esses valores, não é? A ética, a moral, a caridade, que nós não esmoreçamos diante das primeiras ou das primeiras adversidades, das primeiras dificuldades que surjam, que nós, digamos assim, fracassemos no sentido de não perseverar um pouco mais. Mas um mundo tão difícil, com tantas questões, eu não vou... Sejamos nós, os éticos, as pessoas que vão se pautar por esses valores, pela moral reta, né, inabalável, pela caridade, a prática da caridade, essa que vai realmente contribuir para a nossa, digamos, salvação do ponto de vista espiritual. Nós, espíritos recalcitrantes, que estamos aí há 2000 anos travando contato com a mensagem de Jesus, e há 2000 anos ainda com muitas dificuldades de compreensão
e de apropriação destas verdades, não é? Desta mensagem. Nós costumamos dizer assim que muitos corações conseguiram, deram o salto, conseguiram avançar sem a necessidade de travar contato com o Consolador. No entanto, nós precisamos, né, da presença do Consolador, não é? Nós não conseguimos. E agora nós estamos tendo a melhor oportunidade, o melhor projeto reencarnatório que nós já tivemos. Porque agora nós estamos aqui exatamente, como nesta noite, refletindo sobre a mensagem de Jesus, sobre essa perspectiva absolutamente larga, profunda, ampla, que a doutrina espírita nos traz, né, nos permite fazer. Quer dizer, esta compreensão, esse mergulho, luzes absolutamente novas para iluminar as nossas caminhadas, as nossas jornadas. Meus irmãos, minhas irmãs, a terceira característica, não é, o traço marcante do sal, do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual, é o de sustentar. O sal sustenta. Do ponto de vista material, o sal sustenta o equilíbrio fisiológico do nosso corpo. Obviamente que na medida certa, porque o excesso, nós sabemos que todos os excessos são perigosos, não é? Mas o sal, na medida certa, ele sustenta o equilíbrio fisiológico, orgânico, dessa estrutura psicossomática que é o nosso corpo físico, sobretudo, não é? Nós precisamos, na medida certa, como dissemos, nós sabemos que a diferença entre o remédio e o veneno é exatamente a dose, não é? Então, na medida certa. Então, na medida certa, o sal se presta a sustentar o equilíbrio fisiológico do nosso corpo. E do ponto de vista espiritual? Se ele conserva o equilíbrio fisiológico, físico, orgânico, do ponto de vista material, isso é inquestionável, é inegável, do ponto de vista espiritual, o sal sustenta o nosso equilíbrio psíquico e espiritual. O sal conserva, do ponto de vista espiritual, o nosso equilíbrio psíquico e espiritual. Notem vocês, nós que precisamos nos equilibrar, não é? Dissemos e vamos repetir, os extremos são sempre muito perigosos, não é? Muito perigosos. É preciso buscar o equilíbrio, o centro, né? A possibilidade de avaliar as coisas sob uma perspectiva mais larga, mais ampla, né? Aqui, estou no centro, eu sou capaz de ampliar, né, o meu raio de visão, a minha capacidade sensorial, a minha capacidade de percepção da realidade a qual eu estou vinculado. Então, do ponto de vista espiritual, o sal se presta a sustentar o equilíbrio psíquico e espiritual. Tão necessário no dia de hoje, ou nos dias de hoje. Não é isso? Nós estamos sendo bombardeados a todo instante, em todas as circunstâncias, não é? Por situações assim ou assado, eventualmente um companheiro, uma companheira que está trafegando nas extremidades, não é? De um lado ou de outro, não é? Eventualmente desequilibradas, porque quem está na extremidade está desequilibrado. Vamos nos lembrar daquela condição de uma tábua, né? Por exemplo, você está numa tábua, ela está equilibrada aqui. Se você caminha para uma determinada extremidade, seja à direita, seja à esquerda, não importa, você vai se desequilibrar. Se você der um passo caminhando no sentido da direita ou da esquerda, você vai se desequilibrar. Quer dizer, o equilíbrio está no centro, não é? Então, o sal se presta a essa sustentação, né, desse equilíbrio psicológico e espiritual. Não é? Aqui, a razão tão necessária, uma das asas da evolução, segundo Emmanuel, não é? A razão, nós precisamos buscar esse equilíbrio, sustentar esse equilíbrio sob pena de quedas. Porque se nós vamos nos desequilibrar, a queda é eminente. Nós sabemos disso, não é? Nós sabemos disso. Então, precisamos buscar o centro, buscar o equilíbrio, não é? Psicológico e espiritual. Então, nós precisamos exatamente saber dosar esse sal do ponto de vista físico, para que ele possa temperar, para que ele possa conservar, para que ele possa sustentar o equilíbrio orgânico do corpo,
E, ao mesmo tempo, ele nos permitir cultivar a ética, cultivar a moral, a caridade, dar sabor à vida e aqui buscar o equilíbrio psíquico e espiritual. Então, o sal, dentro dessa terceira característica que nós aqui elegemos, ele tem estas propriedades do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. Nós precisamos buscar nos apropriarmos deste entendimento para que nós possamos, como nós vamos ver ao final, sermos esses discípulos a quem o Mestre chama de sal da terra. Não é? Aqueles corações que, se vestindo dessa capa de sal, por assim dizer, vão levar a mensagem, a boa nova a todos os corações. Nós, para que sejamos portadores, porta-vozes desta mensagem, nós precisamos disso. Nós precisamos de temperança, nós precisamos conservar esta mensagem e mais, nós precisamos sustentar. E aqui, gente, sustentar a nossa fé, né? Na vida imortal do Espírito, sustentar a nossa fé em Deus, no Pai, o Criador, sustentar a nossa fé na bondade, né? Sustentar a nossa fé na possibilidade, na capacidade humana de se superar, de se melhorar. Acreditar, fé, sustentar esta fé. Não é isso? A quarta propriedade ou característica que nós aqui elegemos é a de curar. O sal, ele se presta a curar também as feridas. A curar as feridas. Vocês já perceberam que quando, por exemplo, os animais, eles têm um pequeno corte, uma pequena cicatriz, eles logo procuram lamber aquela cicatriz, aquela ferida? Obviamente que para limpar, né, talvez para diminuir um pouquinho a dor que estão sentindo, né, mas também para levarem o sal que está presente ali na saliva àquele ferimento, para contribuir com a cicatrização daquele ferimento. Notem vocês. Então, curar. O sal com a propriedade material da cura. O soro, não é? Quando nós estamos, por exemplo, naquela condição digamos, de debilidade orgânica, de fragilidade orgânica, né, nós tomamos soro. O soro é sal. Tem sal, né? Para quê? Para exatamente buscar essa cura, para permitir, criar um cenário, uma condição para que a cura, digamos assim, se manifeste, possa ser, digamos assim, realizada. Não é? Isso do ponto de vista, digamos, material. Do ponto de vista espiritual, quantas cicatrizes espirituais nós temos? Muitos de nós, a esmagadora maioria de nós que estamos reencarnados, nós trazemos dezenas de curativos perispirituais. Os espíritos que, digamos, zelaram, que zelam, que velam pelos nossos projetos reencarnatórios, quando nós nos preparávamos para este projeto, fizeram a verdadeira, digamos assim, cirurgia do ponto de vista espiritual, perispiritual, na maioria de todos nós. Na esmagadora maioria. Então, nós trazemos curativos em várias regiões, não é? Do nosso corpo perispiritual. Então, o sal, do ponto de vista espiritual, não é? É aquela propriedade que nos permite curar essas cicatrizes. Aquelas cicatrizes profundas que estão nos nossos corações, que precisam ser curadas. Não é? O cristão é aquele que cumpre o seu papel em sociedade e não espera qualquer retribuição. Ou seja, ele contribui para a cura coletiva, para a sua e para a da coletividade. Ele age, não é, sem esperar qualquer retribuição. Ele faz o bem por fazer o bem, porque é natural que seja assim, não é? Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Foi isso, o mandamento que Jesus nos deu, o primeiro mandamento mais importante de todos os mandamentos, para que um dia nós possamos atender ao comando do chamado mandamento do amor, que é o de que nós sejamos capazes de amar como Ele nos amou. Não é? Então, quando o cristão, dentro dessa perspectiva da cura, e o cristão espírita, a nossa doutrina é uma doutrina cristã, não é? Jesus é o guia e o modelo, não é, que nós buscamos, temos aqui nesse mundo de provas e expiações. Kardec pergunta na questão 625 de O Livro dos Espíritos, né, aos espíritos superiores que presidiram a obra da codificação espírita:
Kardec pergunta assim, qual é o tipo mais perfeito que Deus deu à humanidade para lhe servir de guia e de modelo para essa jornada ascensionista? E os espíritos vão dizer a Kardec e a todos nós, vede Jesus. Quer dizer, Jesus é o guia e o modelo para todos nós. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, a doutrina espírita se, digamos assim, encontra com Jesus. Não é? E nesse momento é um encontro magnífico, inigualável da doutrina espírita. É no momento que a doutrina espírita se encontra com Jesus. Na questão 625. Jesus é o guia e o modelo para todos nós. Não é? O guia, aquele que nos conduz, que nos leva por caminhos que nós desconhecemos. Que caminho é esse? O caminho da ascensão, da sublimação espiritual, das verdades espirituais. E o modelo aqui, esse é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade. Quer dizer, nós temos em Jesus, ou devemos ter em Jesus, esse modelo a ser alcançado. Jesus é o nosso irmão maior em humanidade, não é? E nós temos nele esse modelo daquilo que nós deveremos buscar ser um dia. E seremos, porque é consolador afirmar que todos nós estamos a caminho da luz. Um dia nós chegaremos lá, nos tornaremos espíritos puros, espíritos da linhagem de Jesus, não é? Espíritos que já alcançaram o topo da escala espírita. Então, o cristão, o espírita, sobretudo, o espírita, ele cumpre o seu papel em sociedade e não espera qualquer retribuição. Aqui nós fazemos, de novo, uma, digamos, ligação direta, um vínculo direto à prática da caridade. Essa caridade que Jesus entendia, que nós já destacamos aqui há pouco, benevolência, indulgência e perdão. Não é? Então, o cristão, dentro dessa, digamos, propriedade de cura, aquele que é ou que vai se tornar o sal da terra, ele precisa também se apropriar dessa característica do sal, a de curar, de ser ele um agente de cura. Nós podemos curar pela imposição de mãos, né, pelo passe. Jesus fazia isso, é uma lição do mestre, a imposição das mãos, a transferência de fluidos salutares para esses corações. Nós podemos curar, meus irmãos, minhas irmãs, pelo verbo. Uma palavra amiga, encorajadora, que sustenta, que reergue. Nós podemos curar com o magnetismo do nosso olhar, quando nós olhamos nos olhos daquele coração e o encorajamos a seguir adiante nas lutas tão difíceis. Nós podemos curar com um sorriso, o nosso sorriso, quando nós olhamos e sorrimos, largamos aquele estado de bom ânimo. Tem de bom ânimo, ele te chama. Disse o preposto do mestre a Bartimeu, que estava cego, assentado às margens do caminho, às portas de Jericó. Curar. Não é? Eis aqui a quarta propriedade do sal. Importante para que nós possamos compreender, dentro dessa perspectiva, que Jesus legou, né, aos discípulos daquele contexto e a todos os discípulos da posteridade. Essa é uma mensagem, como já destacávamos e dissemos há pouco, palavras de vida eterna. Essas palavras não vão passar, porque essa é a linguagem pura que os espíritos puros falam no universo. A linguagem dos espíritos puros é essa, amor. Não é do início ao fim, amor e perdão, esse binômio que nos acompanha. Não é? Ou que acompanha a mensagem de Jesus, o Evangelho, a Boa Nova. A quinta propriedade do sal é aquela que nós destacamos lá no início das nossas reflexões. A quinta propriedade do sal é a de valorar, dar valor. E aqui um pequeno parêntese que é interessante, a palavra, e dentro dessa perspectiva de dar valor, de valorar ou de valorizar algo, a palavra salário, ela vem daqui, de sal. Não é? Nós buscamos aqui o significado do latim, né, do sal, da palavra salário. A palavra salário, ou em latim salarium, né, significa pagamento de sal, pelo sal. Quer dizer, o sal era utilizado para pagamento como moeda. Tão valorizado ele era naquele contexto do tempo. Então a palavra salário, quer dizer, o pagamento, aquilo que se paga pelo trabalho realizado, vem da palavra sal. Salarium, do latim, significa pagamento de sal. O termo, aí nós buscamos aqui um pouquinho o significado, o contexto da palavra
sal no contexto do Império Romano, né? Aí é o seguinte, o termo vem do antigo Império Romano pelo fato de que o sal valia como seu peso em ouro. Olha só que coisa interessante. Valia o peso em ouro, pois ele era antigamente uma das poucas maneiras de preservar a carne. Aquilo que nós dizíamos lá em cima, né, quando nós destacávamos a segunda característica, que era da conservação, de conservar o alimento, né, de conservar a ética, a moral e a caridade. Então, o sal no sentido de valorar, nesse sentido. O sal, do ponto de vista material, tinha um valor monetário, não é? Trocas, pagamentos eram realizados por meio do sal. Um peso específico do sal valia a mesma coisa do peso em ouro. Olha só o valor que o sal tinha. Era o peso em ouro, não é? Então, o sal, ele era, naquele contexto histórico em que Jesus esteve entre nós, utilizado como uma, digamos, moeda, né? Um meio circulante, meio de pagamento, né? Pagamento. Pagava-se e recebia-se com o sal. Olha que coisa interessante. Do ponto de vista material, portanto, absolutamente importante, importantíssimo naquele contexto histórico, não é? E do ponto de vista espiritual, não é? Espiritual, dentro dessa perspectiva de valorar, de valorizar. Do ponto de vista espiritual, o sal ele serve para valorizar o ser em relação ao ter. Essa possibilidade, essa, digamos, capacidade, esse juízo de valor que todos nós somos chamados a fazer, a desenvolver, entre dar o valor que as coisas materiais têm e que também as coisas espirituais têm. Nós sabemos que ambas as coisas têm a sua importância, têm o seu valor agregado, intrínseco, não é? Todos nós sabemos, nós não estamos dizendo o contrário, absolutamente não. No entanto, essa característica ou essa propriedade do sal, do ponto de vista espiritual, significa a capacidade de discernir entre o peso que as coisas materiais têm, o valor que as coisas materiais têm e que as coisas espirituais têm. De um lado, o aspecto material, do outro lado, o aspecto espiritual. O sal, dentro desta característica ou dessa propriedade de valorar, de valorizar, do ponto de vista espiritual, este exercício de valor, né, que tem a ver com razão e com sentimento, entre pesar o aspecto material e o aspecto espiritual. Não é? Quer dizer, o sal como sendo esse tesouro espiritual no coração do homem de bem. O homem de bem. Qual é, digamos, a primeira característica, o traço marcante do homem de bem que Kardec vai discutir, por exemplo, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo? Não é? Seja perfeito. Qual é a característica do homem de bem? A principal, a primeira característica do homem de bem. O homem de bem é aquele que observa, na sua mais ampla pureza, a lei de justiça, de amor e de caridade. Segundo Kardec e os espíritos superiores, o homem de bem é aquele que observa, que pratica, que vivencia, que experiencia, na sua mais ampla pureza, a lei de justiça, de amor e de caridade. O que é ser justo do ponto de vista espiritual? Observar primeiro o direito do próximo em detrimento do meu. Do ponto de vista espiritual, justiça é isso. Amor, não é? Amor, o que é o amor? Né? Esse sentimento nobre, não é? Amor, substantivo, amar, verbo, quer dizer, esta possibilidade de trocarmos experiências, vivências, carícias, carinhos, enfim, entendimentos. E caridade, que nós já destacamos ainda há pouco. Não é? Valorizar o ser em relação ao ter. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, aqui abrindo um outro parênteses, né? Como nós estamos lidando, nos relacionando com esta dualidade, ter e ser. Nesse momento das nossas caminhadas, das nossas trajetórias, que tipo, digamos, de valor eu tenho dado empregado às questões materiais, ao aspecto do ter, do acumular, do me apropriar, não é? E qual é o valor que eu tenho dado às questões do ser da essência espiritual, né? Esses tesouros espirituais, da nossa essência divina,
qual é o valor? Qual medida de sal, né, nós estamos dando, né, nós estamos colocando nessa balança? Para que lado essa balança está pendendo no momento em que nós estamos vivendo? Esse momento de grandes provas, de grandes lutas, não é? Esse momento agudo desse processo de transição por que passa o planeta Terra. Se nós somos o sal da Terra, esses que Jesus assim denomina, nós precisamos refletir sobre isso, sobre esses aspectos. Como é que nós estamos nos posicionando diante disso? Queremos ser nós o sal da Terra, a luz do mundo? Fazer a diferença, propagar essa mensagem, viver essa mensagem, avançarmos a passos largos, firmes em direção ao futuro, né? Essa perfeição relativa que aguarda a todos nós, a luz que nos aguarda, nós estamos caminhando para lá, já dissemos e repetimos. Como nós estamos valorando esses aspectos? Né? Quanto sal para cá, quanto sal para lá? Absolutamente contextual. Né? Sempre foi e será, mas hoje, mais do que nunca, numa sociedade humana tão polarizada, né? Tão extremada em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Né? Nós não vamos serrar fileiras nem de um lado nem do outro. Nós estamos nos convidando, inclusive, a essa, digamos, postura equilibrada de avaliar, de ser esse sal da terra que Jesus nos convida a ser. Né? E por último, a sexta, nosso tempo lá vai avançando, a sexta, digamos, característica, a sexta e última característica ou propriedade do sal, do ponto de vista material e do ponto de vista físico. O sal, ele é capaz de fidelizar, de ser incorruptível, porque se o sal conserva, se o sal tempera, sustenta, o sal também, ele torna algo, digamos, incorruptível, imperecível. Não é? A carne não apodrece porque ela foi salgada, ela está conservada. Então, o sal tem a característica, digamos, material de ser fiel, de fidelizar, de ser leal. Não é? Do ponto de vista espiritual, nós vamos dizer o seguinte, olha, a proposta de sermos leais, não é? Ao Evangelho, a mensagem de Jesus, ao Mestre, sermos leais a Jesus. O Mestre conta conosco, indiscutivelmente. Jesus, o Mestre, conta conosco. Nós temos, destacarmos aqui a questão 132, né, as nossas contribuições, as parcelas de contribuição que somos chamados todos a dar para tornar esse mundo de provas e expiações um mundo melhor. Melhor hoje do que ele foi ontem, amanhã melhor do que ele está sendo hoje. Somos nós. Mas isso só será possível se nós nos apropriarmos de todas essas características, destas propriedades materiais e espirituais do sal. Nós dizíamos há pouco, nos valendo de um outro símbolo, quer dizer, nos vestirmos desta capa de sal. Porque a mensagem de Jesus, ela vai dizer o seguinte, ó, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vamos aqui nos imaginar, aqui fazendo um exercício de abstração, vamos imaginar o seguinte, nós estamos trafegando pelo deserto da Judéia, não é? No tempo de Jesus, nós nos apropriamos de todas essas características, nós somos discípulos de Jesus, nós estamos vestidos desta capa de sal. Imaginem vocês, esta capa de sal, nós nos apropriando de todas essas características materiais e espirituais, essa capa de sal, uma capa de sal, refletindo a luz do sol. Luz do mundo. Luz do mundo. Ou seja, quem de fato se apropria verdadeiramente, faz um esforço hercúleo para poder se apropriar disso, vivenciar, experienciar essa mensagem, ser o sal da terra, esse sal da terra que o Mestre nos convida a ser, por decorrência natural, reflexo natural, será luz do mundo. Porque essa capa, vestidos desta capa, nós iremos propagar essas luzes. Pelas nossas experiências, pelas nossas vivências, pelos nossos gestos, os exemplos que nós dermos. Pelos exemplos que nós dermos. Não é? Para todos aqueles corações que estão conosco a caminho. Somos nós. Vós sois o sal. Agora, se esse sal for insípido, notem vocês, é preciso que nós sejamos sal com essas características que nós destacamos aqui, essas 6 características.
A de temperar, de conservar, de sustentar, de curar, de valorizar e de fidelizar. Porque, do contrário, se faltar qualquer uma dessas características, nós nos atrevemos a dizer que nós seremos esse sol ou esse sal insípido, insosso, que não tem gosto, desprovido de qualquer sabor. Ou seja, que não vai, digamos assim, propagar a temperança, a conservação, a sustentação, a cura, a valorização e a fidelização dessa mensagem. Então é preciso que nós sejamos sal da terra, sim, mas nós nos apropriemos de todas estas características, né, do sal sob essa perspectiva. Porque, do contrário, vai nos faltar algo. E aí nós não conseguiremos, seremos esse sal insosso, que ninguém vai querer provar, que não vai curar, que não vai temperar, não é? Que não vai ser objeto de, não vai poder, digamos, não vai ter valor. É como se fosse uma moeda que se desvaloriza, porque ele perde as suas características principais. Porque o traço marcante do sal são essas características somadas. Porque se lhe faltar qualquer uma delas, ele deixa de ser esse sal que vai efetivamente, digamos, transformar. Ele vai ser esse sal insípido, a que o próprio mestre se refere. Se esse sal for insípido, com que se há de salgar? Ou seja, se nós não nos apropriarmos desses valores materiais, espirituais, sobretudo, nós não conseguiremos salgar. Salgar dentro dessa perspectiva de levar esta mensagem, de vivenciar, de tocar os corações que estão conosco a caminho. Né? E nós hoje temos essa responsabilidade. Essa responsabilidade é muito grande. Nós não poderemos pretextar ignorância. É preciso que se diga. Não é? Lá na questão 627 de O Livro dos Espíritos, Jesus já havia sido apresentado como guia modelo na questão 625. Né? Kardec, então, compreendendo que o Evangelho, esse roteiro de luz, é o sal aqui dessa passagem, Kardec, então, pergunta aos espíritos superiores que presidiram a codificação espírita, olha, se Jesus é o guia e o modelo, se o Evangelho é esse roteiro de luz, o que a doutrina espírita ou os espíritos têm mais a ensinar? Notem vocês a capacidade de Allan Kardec de formular uma questão tão importante que nos aflige ainda hoje, porque às vezes a gente fica se perguntando, mas o Evangelho, Jesus é o guia e o modelo, o Evangelho é o roteiro de luz, o que os espíritos têm a ensinar? E aí os espíritos vão dizer lá na questão 627, olha, a grande responsabilidade, o grande objetivo, a contribuição da doutrina espírita é a de reviver a mensagem de Jesus na pureza que Jesus alegou. É o cristianismo redivivo. Esse exercício que palidamente nós estamos tentando fazer nessa noite, de reviver esta mensagem na pureza em que Jesus alegou. Né? Buscar o sentido espiritual desta passagem, para que isso possa efetivamente fazer sentido para as nossas vidas. Eis a contribuição da doutrina espírita. No entanto, os espíritos vão nos fazer uma advertência muitíssimo grave na resposta dessa questão, na 627. Os espíritos vão dizer exatamente isso que nós dizíamos há pouco. Nós não vamos poder pretextar a ignorância. Afinal de contas, a revelação está aí. A terceira revelação está aí. Nós estamos travando contato com estas revelações. É a doutrina espírita a terceira revelação das leis de Deus. Nós conhecemos os mecanismos de causa e efeito. Nós sabemos, o livre-arbítrio causa e efeito. Se a gente pegar aquele quadro de 15 princípios básicos da doutrina espírita, que tem lá na FECOV, nós vamos perceber o seguinte, olha, o princípio número 6 é livre-arbítrio. Aquela escala é pedagógica. Aqueles princípios não estão ali aleatoriamente, não. Aquilo ali é da alta pedagogia de Jesus. O sexto princípio é o princípio do livre-arbítrio. Olha, tudo posso. Ah, eu posso. Né? Qual que é o sétimo? Causa e efeito. Aí nós lembramos do ensinamento de Paulo de Tarso, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. De novo, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Né? Então nós vamos percebendo isso. Então sermos o sal, ou nos vestirmos dessa capa de sal, mas não o sal insípido, aquele que engana, aquele que vilipendia, aquele que macula esta mensagem. Porque quando nós nos tornamos esse sal insípido, nós trabalhamos no sentido contrário. Ao invés de propagar, ao invés de somar, nós estamos dividindo.
ao invés de propagar, de fazer luzes, nós estamos fazendo trevas sobre essa mensagem. Então, as nossas responsabilidades, nós que temos ou estamos travando contato com esta mensagem, nós precisamos ter esse senso de responsabilidade. Somos todos nós embaixadores desta mensagem, ou melhor, destas mensagens. A mensagem de Jesus, a Boa Nova, o Evangelho, e a mensagem consoladora dos Espíritos. Nós temos essas responsabilidades. Nós um dia chegamos, aportamos na casa espírita. Muitos de nós numa situação bastante delicada, precária, chagados, caídos, maltrapilhos, né, em péssimas condições. Muitas vezes um coração amigo, generoso, nos conduziu a esse porto seguro. Né? Aquele preposto do Cristo, como na passagem de Bartimeu que nós citávamos, que nos disse, olha, tem de bom ânimo, vamos lá na FECOV para você travar contato com a mensagem de Jesus, sob uma perspectiva nova, conhecer uma mensagem consoladora, libertadora. Vamos lá. E aí nós chegamos à casa espírita com alguma desconfiança, muitas das vezes, imaginando que era uma coisa, descobrimos que era outra coisa, muito melhor. Aí nós descobrimos que a doutrina espírita é uma doutrina cristã, que Jesus é o guia e o modelo para todos nós, o nosso irmão maior em humanidade, o nosso amigo, o divino amigo, o médico das nossas almas. E aí nós vamos gostando daquilo, vai fazendo um enorme sentido para cada um de nós, toca a razão, toca o coração de uma forma absolutamente coerente, nada de cima para baixo, nenhum dogma, nenhum paramento, nenhuma hierarquia, nenhum ídolo para ser adorado, absolutamente não. E aí nós vamos percebendo que aquele lugar é um porto seguro. E aí nós vamos ficando, nós vamos trabalhando, nós vamos nos apropriando desses conteúdos, desses conceitos, para que um dia, tomara a Deus que ainda nesta oportunidade reencarnatória, nós possamos luzir um pouco mais, luzir, ser essa capa, vestir essa capa de sal, mas esse sal que cura, que tempera, que sustenta, que valoriza, que cura, que fideliza, quer dizer, essas 6 propriedades que nós estamos aqui destacando nas reflexões que estamos fazendo, né? Para que nós sejamos discípulos, verdadeiros discípulos de Jesus. O Mestre nos convidou a ir e pregar o Evangelho, ir e levar o Evangelho, né? Nós precisamos nos vestir desta capa. Essa capa vai produzir luz, como dissemos, se o sol refletir, a luz da lua também refletir. Não importa se é dia, se é noite, se nós estivermos vestidos desta capa de sal, esse sal com essas características, digamos, terapêuticas, do ponto de vista material e espiritual, nós faremos luz, seja treva ou seja dia. Não é? Nós seremos esses mecanismos de cura. Onde nós estivermos, nós iremos propagar essas vibrações, esse magnetismo, estas mensagens que fizeram bem a nós. Porque se essas mensagens fizeram bem a nós, e nós temos a condição de avaliar isso sob uma perspectiva muito, digamos, reta, muito lógica, muito racional, se isso tudo nos fez bem, nos faz bem, é muito certo que isso fará bem a outros. A outros. Então nós temos uma responsabilidade de sermos esses embaixadores, esses porta-vozes. E aí nós nos lembramos de uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, quando ele, atendendo esse comando, esse imperativo do Cristo, diz aos seus discípulos, aos franciscanos, olha, ide pregai o Evangelho. Se necessário, usem as palavras. Quer dizer, demonstrem, exemplifiquem, vivam o Evangelho. Né? Nós, hoje, nós que estamos travando contato com essa mensagem consoladora dos Espíritos, né? Com essa mensagem libertadora do Evangelho de Jesus, sob essa perspectiva. Porque quando nós examinamos, por exemplo, essa passagem do ponto de vista literal, essa é uma interpretação, não é? Possível, claro, nós já fizemos essa interpretação ontem, na noite do grande ontem, né? Quando nós ficávamos ali na faixa, digamos, superficial da mensagem. Hoje nós estamos fazendo um mergulho, né, para dentro desta mensagem, para as entrelinhas, buscando sentido espiritual. Antes nós não tínhamos essa capacidade, nós não tínhamos o Consolador entre nós. Nós dissemos ainda há pouco, nós não tínhamos o Consolador entre nós. O Consolador entre nós nos permite fazer este mergulho, buscar, extrair esses, digamos, ensinamentos que estavam ocultos. Porque a interpretação literal, ela diz muita coisa. Mas quando nós fazemos uma interpretação mais ampliada, digamos assim, mais alargada, nós vamos perceber que a mensagem de Jesus é para sempre. É para todo sempre. E isso faz um sentido enorme
para todos nós, né? Faz um sentido muito grande. E nós precisamos, pensamos nós, que neste momento, porque passa o nosso planeta, esse planeta que nos alberga, né, que nós possamos ser esses instrumentos do Cristo. O Mestre conta conosco. É preciso que nós entendamos isso. Jesus está contando conosco. Amanhã, quando nós formos, por exemplo, trabalhar, quando nós formos, digamos, travar contato com outros corações, que nós nos lembremos dessas reflexões, não é? Poxa, eu quero ser o sal, esse sal da terra. Eu quero ser esse agente de cura, esse agente de temperança, de equilíbrio, né? Eu quero ser essa medida de valor entre o ter e o ser. Eu quero ser leal a essa mensagem, né? Eu quero contribuir para a cura daqueles corações que estão caídos, chagados, aquelas cicatrizes, digamos, profundas que todos nós, trazemos em nós, nos nossos corações. É isso. Quando nós examinamos essa passagem do sal da terra, nós, como os discípulos de Jesus, do Mestre, né? Porque os discípulos são aqueles aprendizes, é diferente de apóstolo, né? O apóstolo é aquele que vai e anuncia. O discípulo é aquele que se coloca na condição de humildade do aprendizado. Nós, pequenos do ponto de vista, nós, os Zaqueus de hoje, homens de baixa estatura, homens e mulheres de baixa estatura espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso tempo terminou. Nós estamos agradecendo a FECOV pelo convite, né, por essa oportunidade de rever amigos, fazer novos amigos, rogando a Jesus os abençoe, a Maria de Nazaré que os cubra com seu manto azul de amor, e que nós possamos levar dessas pálidas reflexões da noite de hoje estes elementos, né, para nós, digamos assim, redirecionarmos as nossas rotas, nos, digamos, reposicionarmos em face da vida, quem sabe fazer escolhas mais acertadas no dia de amanhã, no dia do porvir. Que Jesus os abençoe, fiquem todos com Deus. Um abraço, nós estamos devolvendo a palavra para o Rodrigo. Forte abraço, gente. Que Jesus os abençoe. Estamos de volta, agradecendo ao Zé Márcio pela brilhante estudo da noite, muito claro, muito, assim, o aprendizado foi muito grande, né? Muito esclarecedor, e foi tão esclarecedor que não teve nenhuma pergunta hoje, né? O pessoal entendeu, parece que entendeu tudo direitinho, não teve dúvida nenhuma. Vamos procurar ser o sal da terra agora, né? Vamos procurar praticar, sermos os divulgadores da doutrina de Jesus, né? Nos melhorar e ajudando as pessoas também a melhorar também, né? Então vamos aqui, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, a nossa reunião, né? E pedindo ao Mestre amado Jesus que continue nos direcionando na nossa caminhada, na nossa jornada aqui na Terra, para que possamos nos melhorar cada vez mais, buscarmos sermos, como diz no estudo de hoje, né, sermos os homens de bem, né, mulheres de bem também. E agradecemos, Mestre, por todo esse apoio que a nossa casa FECOV teve nas tarefas que estão acontecendo e outras que já aconteceram. Agradecer pelo apoio que todas as demais casas espíritas ou igrejas também que estiverem na atividade tiveram essa noite, todo esse direcionamento, todo esse apoio que toda semana temos. Pedimos, Mestre, que continue abençoando o nosso irmão José Márcio, que de tão boa vontade veio fazer esse estudo para a gente hoje. Pedindo, Mestre, que ele possa estar sendo fortalecido, que ele possa continuar nesse trabalho maravilhoso da divulgação dos teus evangelhos, do teu evangelho, dos teus ensinamentos. Pedimos, Mestre, que direcione a nossa semana para que ela possa transcorrer com bastante tranquilidade. Agradecendo mais uma vez todo esse apoio recebido. Muito obrigado, Mestre, que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, Zé Márcio, uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo estudo de hoje. Muito, muito bom, muito esclarecedor. Meus irmãos, a gente agradece a presença de todos vocês. Tenham uma excelente semana e segunda-feira que vem estaremos juntos novamente em mais uma reunião pública. Obrigado a todos pela presença.
Um grande abraço e ótima semana.